Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa terceira live da nossa série O Triunfo. E hoje nós temos um tema muito interessante. Médicis, bom dia. Bom dia, bom dia. Já vão chegando, Karine, bom dia. Já chega, gente. E já compartilha essa live. Chamando mais alguém para poder vir tá aqui com a gente hoje. Amém? Pra gente poder transbordar. Márcia, bom dia, linda. Bom dia, lindona. Marilene, sejam bem-vindas. Bom dia, gente. Se vocês têm assistido as outras lives e essas lives têm abençoado vocês, ajudado vocês, então pega no aviãozinho aqui e já compartilha aí com pelo menos 7 pessoas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui nosso resumo. O resumo das lives estão sendo enviados no nosso grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram, o link tá aqui na minha bio. Então, eu tô fazendo o resumo, postando fazendo o PDF, postando no nosso grupo, tô compartilhando algumas coisas lá com vocês também. Então, já entra lá no nosso grupo do Telegram, tá? Pra vocês pegarem os resumos das lives, os PDFs de oração, vou mandar livros para vocês lá também. Josi, bom dia, sejam bem-vindos. Vou colocar nosso tema aqui, amém? Live 3. Nosso tema hoje vai estar atrelado com obediência. E para falar de obediência hoje, eu vou trazer uma passagem da Bíblia para vocês que eu comecei a ver de outra forma. Obediência. O Senhor é o seu pastor? É realmente o seu pastor? Kézia, mais uma pergunta? A gente vê essa frase como uma afirmação, né? Lá no Salmo 23, que a gente vai trabalhar com ele hoje. Vou trazer para vocês esse tema da obediência atrelado ao Salmo 23, onde fala: o Senhor é meu pastor. Só que hoje eu vim trazer como uma pergunta: o Senhor é seu pastor? Falem aqui para mim. Se você já realmente colocou o Senhor no lugar de seu pastor. O que o pastor faz? Ele guia as ovelhas. Flávia, bom dia. O pastor, ele guia as ovelhas. E para a gente ser guiado por esse pastor e a gente seguir esse pastor, isso está atrelado com a nossa obediência. Não é mesmo? Jaque, bom dia. Gente, deixa eu pegar o aviãozinho. Agora eu vou compartilhar com algumas pessoas aqui. Amém? Eu vou mandar para algumas pessoas aqui. Tá? E deixa eu mandar para algumas pessoas. E já nós vamos iniciar. Isso. Compartilhem vocês também. Sejam bem-vindas. Helenice, seja muito bem-vinda. Tá? Nós estamos na terceira live da nossa série de lives, O Triunfo, pra gente triunfar, pra gente vencer essa batalha. Ló, bom dia, sejam bem-vindas. Quem assistiu nossa última live, nós falamos sobre jejum e oração. E eu entrei no jejum desde domingo às 18 horas. Sigo firme e forte. Ontem
Foi um dia, assim, bem desafiador. Eu acabei vindo embora, saindo da empresa mais cedo. E agora, às 6 horas da manhã, eu completei 60 horas de jejum, só no líquido, sem comer nada desde domingo. E só vou me alimentar hoje depois das 18. São 72 horas, 3 dias, né? 72 horas sem alimentar, só no líquido. E ontem de tarde eu fiquei, na verdade, as primeiras 20 horas eu fiz jejum total, sem líquido também. Então eu comecei no domingo, 18 horas, e na segunda, às 14 horas da segunda, que eu fui tomar água. E foi tremendo. E depois eu fiquei só no líquido. E ontem eu introduzi um pouquinho de água de coco, tá? Só. E seguimos firmes. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Quer dizer, por que você tá compartilhando isso com a gente? Porque não fala quando a gente tá jejum, a gente tem que ficar calado? Sim, gente. Sim. Mas eu tô numa posição de influenciar vocês. Eu não tô falando isso pra me gabar. Jamais vou me gabar de jejum. Ó, misericórdia. É o Senhor que tem que saber do meu coração. Só que eu estou falando isso porque eu vi que tem muitos cristãos que não têm prática de jejum. E é por isso que eu tô falando, que eu tô fazendo. E aí me perguntaram, né, na segunda-feira à noite, eu encontrei umas pessoas que você não fica bamba, você não fica tonta. Gente, no início, quando eu comecei a fazer jejum, minha cabeça dava uma doidinha, tá? Eu não me dá tonteira, eu não fico bamba, não tenho dor de cabeça, tá? Mas ontem foi um dia desafiador. Eu senti que eu estava, alguns momentos do dia, assim, na parte da tarde, eu estava um pouco, assim, desanimada, sabe? Um pouco desanimada. Foi por isso que eu introduzi a água de coco. Porque eu estava um pouco desanimada e eu tinha coisas pra fazer. Eu fui trabalhar de manhã, né? Saí mais cedo do trabalho, vim pra casa, mas continuei trabalhando em casa. Vocês viram eu postando, fui terminar de planejar a nossa live, o resumo do PDF, do conteúdo pra vocês. Depois eu só consegui orar. Depois eu só consegui orar. E à noite eu consegui assistir uma aula, fui estudar sobre outro assunto. E aí eu consegui dar uma reerguida ali, tá? E é isso aí, Flavinha. Então, assim, a energia deu uma baixada, mas eu tinha certeza. Mas eu não fiquei bamba, não fiquei tonta, não senti dor de cabeça, nada disso. Mas no final do dia de ontem, eu senti minha energia baixando um pouquinho, por isso que eu introduzi um copo de água de coco. Mas fiquei super bem. Hoje eu já acordei, gente, e nada melhor do que uma boa noite de sono. Então, ontem eu fui deitar um pouco mais cedo, orei com meu esposo, a gente tá lendo a Bíblia todos os dias antes de dormir. Então eu e o Xande, a gente orou, lemos a Bíblia e depois a gente colocou um filme lá pra assistir, um filme cristão pra assistir, e eu nem me vi adormecendo. Então não era nem 10 horas da noite, eu já estava dormindo e acordei junto com ele hoje pra trabalhar às 5h20 da manhã com um pique total. Então, assim, tô com a energia totalmente renovada. E, assim, eu tenho certeza que vai dar 18 horas de hoje e eu vou querer continuar o jejum, não vou querer parar, não, porque eu já tô com a energia renovada. Já amanheci, já tomei um copo d'água. Já tô renovada de novo. Amém? Ó, Marilene falou também, tô aqui no jejum, são 21 dias. Lorena falou, o silêncio também é resposta. Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai falar algo incrível pra gente no período do jejum. Mas duas coisas, Métis falou que o jejum tá firme lá, amém, em nome de Jesus. E, gente, o Senhor, Ele ama ver a nossa obediência. Se você falou que vai fazer e quando você obedece, você cumpre aquilo que você falou que você tá fazendo pro Senhor, Ele te abençoa de uma forma. Essas lives que eu tô fazendo é pra contribuir com vocês? Mas eu tô fazendo pro Senhor. Eu falei com ele, eu vou dar 1 hora. Eu tô dando pouco. Porque quando eu fiz as 100 lives desde o início do ano, 100 lives, 100 horas do meu tempo, gente, tempo é sangue, tempo é sacrifício, porque tempo é vida. Então, quando você doa o seu tempo pra algo, é um sacrifício.
Então não deixe ninguém roubar seu tempo. Então quando eu tô aqui fazendo uma live onde eu vou transbordar na vida das pessoas e eu tô dedicando esse tempo pro Senhor, eu falei, Senhor, eu vou fazer essas lives pra você, pra alcançar os seus filhos. Então essa live é um propósito com Deus meu, entendeu? No mínimo 1 hora da minha semana eu vou contribuir, né, com o reino, levando a palavra de Deus e levando o conhecimento que eu tenho para as pessoas, né? Então o tempo, ele é sacrifício. Amém? Que é o que nós temos de mais precioso hoje. Então isso faz parte, né, desse contexto de servir o Senhor, de obedecer, tá? Então o nosso tema de hoje é obediência. E eu quero fazer a pergunta para você: o Senhor é seu pastor? Amém? Gente, seguimos firmes aqui. Então, bora. Depois, se vocês quiserem perguntar mais sobre o jejum, tirarem dúvidas, podem me mandar no direct ou no grupo do Telegram. Eu não sei se o grupo do Telegram tá aberto para vocês perguntarem ou fazer alguma coisa lá, porque eu nunca fui muito de mexer no Telegram. Já assim, sou integrante de alguns grupos, né? Já criei alguns grupos, mas não fui muito de mexer. Então eu tô voltando a mexer no Telegram agora. Então tô descobrindo, mexendo na ferramenta, descobrindo as opções da ferramenta agora, tá? Então, se quiserem compartilhar experiências de vocês, tá? Do jejum, ou fazer alguma pergunta, vocês podem. Eu vou ver se no Telegram vocês conseguem mandar lá. Depois vocês tentam lá, Medziló. Não está aberto? Tá. Eu tenho que ver como que eu faço para abrir, para vocês comentarem lá. Depois eu vou dar uma mexida aqui e vou ver, tá? Porque aí é bom vocês compartilharem, que vai incentivando outras pessoas, amém? Gente, então vamos lá. A obediência ao Senhor é um marco na vida de um cristão. Um marco na vida de um cristão é... Oi, Marci, bom dia, amiga. Deus te abençoe. A obediência na vida de um cristão é um marco. Quando a gente realmente obedece. E quando a gente está disposto a obedecer. Ontem eu ouvi uma pregação e o título da pregação era... Eu até anotei aqui. É melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Porque a gente faz um monte de plano, a gente tem um monte de ideia. E depois não é nada daquilo que Deus quer pra gente. Então é melhor aprender a ouvir a Deus do que ter um bom plano. Do que ter milhões de ideias, do que ter milhões de planos. Apesar de que Deus fala conosco também através das nossas ideias. Só que nós temos que estar conectado com Ele para saber se essa ideia vem dele. Se é realmente o que Ele quer pra nós agora. Então, a estratégia de ouvir a Deus, de ter essa sensibilidade, vai ser melhor do que qualquer plano que você tiver. Amém? Não é verdade? Porque às vezes a gente tá cheia de planos. E Deus faz assim com nossos planos, ó. Rasga tudo. Não é isso que eu mandei você fazer. Talvez não agora. Depois. Não é assim? Então, gente, a obediência, ela nos aproxima de Deus e ela nos faz crescer, né, espiritualmente. Bom dia, abençoadas. Thaís, bom dia, seja bem-vinda. E aí eu coloquei hoje o Salmo 23. Se você pode, se você tiver com sua palavra aí, se você tiver com sua Bíblia, vamos ler o Salmo 23? Vamos. Lorena falou, pare de racionalizar demais. Ouvimos nosso pastor através do coração. É justamente. É isso aí que nós vamos falar também, tá? O Salmo 23 fala o seguinte, que eu quero trazer para vocês. Na minha tradução nem tá falando o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na minha tradução tá falando Javé é meu pastor e nada me falta. Ponto. Nada me falta. Ponto. Nem faltará, não. Não falta. Não falta hoje, não falta amanhã, não falta depois. Sejam bem-vindos todos que vocês estão entrando agora, tá? Na nossa live.
Javé, meu pastor, nada me falta. Nós vamos voltar nesse trecho, que é aqui que eu quero pegar com vocês, tá? Em verdes pastagem me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura a minha força. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unge a minha cabeça com óleo e a minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dias sem fim. Amém. Gente, por muitas vezes a gente já ouviu o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E a gente sempre pensa em quê? Em coisas materiais. É a impressão minha ou não? A gente sempre fala, Senhor meu pastor, nada me faltará. A gente acha que é as coisas materiais que não vão nos faltar. Mas não é isso que o Senhor está falando aqui, né? Davi, na verdade. Davi está falando que duas coisas que eu vou extrair aqui no dia de hoje. Primeiro, ele está falando que as coisas que não vai faltar é tudo isso. Um caminho que vai ser conduzido. Não vai te faltar, olha só, felicidade, amor vão te acompanhar. Então, não vai te faltar unção. Olha só, ele unge a minha cabeça com óleo, isso é unção. Não vai te faltar unção. Não, a sua taça vai transbordar, não vai te faltar transbordo. Não vai te faltar felicidade, amor. Olha só, felicidade e amor te acompanham todos os dias da minha vida. Mas para a felicidade e amor te acompanhar todos os dias da sua vida, você tem que fazer com que o Senhor seja o seu pastor. O que é ser Senhor? Senhor é o senhorio de Jesus. O Senhor é aquele que guia, que nos dá a ordem. Então, o Senhor é o pastor. Né? O Senhor é pastor que guia as ovelhas. Então nada vai nos faltar. É tudo isso. O que não vai nos faltar? Um guia para passarmos sobre o vale tenebroso. Não vai nos faltar a mão do nosso Senhor para passar pelo vale. Isso não vai nos faltar. Não vai nos faltar o cajado, um bastão que nos deixa tranquilo. Isso não vai nos faltar. Pastos verdejantes para nos repousar. Isso não vai nos faltar. Agora outra coisa. Nas traduções, quando a gente pega... Eu vi, né, uma pessoa explicando sobre isso essa semana, que nas traduções mais, assim, a língua brasileira, gente, portuguesa, é uma das línguas mais difíceis de ser traduzida. Lorena, o Salmo 23 é a conversão do meu marido. Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Amém. Gente... Eu ouvi uma pessoa explicando que na tradução da água, na tradução da água, misericórdia. Eu tô até falando de água, gente, só tô tomando água, já tem quase 3 dias. Aí eu falei, na tradução da misericórdia, vou até tomar uma água aqui. Na tradução da Bíblia, algumas palavrinhas podem ser, na tradução, né, pode mudar. Eu ouvi uma pessoa falando que quando você pega uma Bíblia daquelas raiz mesmo, que tá lá no grego, no hebraico, o Salmo 23, nessa palavra onde está nada me faltará, a palavra nada, na verdade,
Eu até anotei aqui pra falar com vocês. A palavra nada, na verdade, ela é... Quando você pega lá no grego ou no hebraico, agora eu não vou lembrar direitinho, mas ela é como lo. Não vou saber falar agora, a sílaba lá. E quando você traduz, na verdade, significa não. Então não é nada. Então quando você pega a frase e reescreve ela, fica assim: o Senhor é meu pastor e não me falta. E não me faltará. Ou seja, quem não me faltará? O Senhor. O Senhor não me faltará. Olha que forte isso. É o Senhor que não vai me faltar. Não é as coisas que vai me faltar. Então, quando você pega lá na tradução... Eu até coloquei aqui na minha Bíblia, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu puxei uma setinha aqui, ó. No nada, escrevi assim, não. Por quê? Na tradução mesmo, vamos dizer assim... Quando a gente pega o mais próximo do verídico possível, esse nada no Salmo de Davi é não. Esse lo é não. Então, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, é o Senhor que não me faltará. Não é as coisas que vai me faltar. Vocês pegaram essa chave forte, não é? O Senhor não me faltará. Então, gente... É o Senhor que nunca vai te faltar. Mas se você for uma ovelha obediente. Então tudo isso, o Senhor não vai te faltar. Mas Ele tem que ser o seu Senhor. E o seu pastor. Então, se nós somos uma ovelha obediente, Ele vai nos levar em pastos verdejantes. Ele vai nos... transportar no vale tenebroso, e o seu cajado e o seu bastão vai trazer tranquilidade. Ele vai preparar a mesa para o nosso inimigo, ele vai ungir a nossa cabeça, ele vai transbordar a nossa taça. Felicidade e amor vão nos acompanhar e a nossa casa vai ser nele. É uma promessa. Ótima reflexão, Médici lá. É uma promessa isso. O Senhor não nos faltará. Então é o Senhor que não nos faltará. Amém? E isso é disruptivo para nós. Só que nós precisamos de obediência. Então, o Salmo 23, ele falou muito forte para mim sobre obedecer. Porque se o Senhor é meu pastor, se eu sou uma ovelha e a ovelha obedece seu pastor, então ele nunca vai me faltar. Mas eu preciso obedecer. E aí a gente vai buscar como que um pastor lida com essas ovelhas? O pastor, como que um pastor normal mesmo, pastor de pasto mesmo, de ovelha, né? De ovelha propriamente dita falando. Ele dá sinais, ele dá comando. Porque, olha só, vou abrir para vocês agora. João 10, no versículo 14 e 15. Aí nós vamos lá em João 10. Nós já falamos que o Senhor é o nosso pastor, não é? Nós precisamos agora ser ovelhas obedientes. E nós vimos que não é que nada vai me faltar, mas é o Senhor não me falta. O que não me falta é o Senhor. Ele não vai me faltar. A presença dele não vai faltar em mim. Então, mesmo que você passe por um vale tenebroso, eu escrevi aqui no nosso PDF que eu vou mandar para vocês depois. Mesmo que você passe pelo vale tenebroso, o Senhor não irá te faltar. Pode ser que neste caminho você tenha sim que passar por esse vale, mas o Senhor estará com você. Agora, se você passe no vale tenebroso sem o Senhor, corre o risco de você ficar por lá e morrer. E essa morte não é só física, pode ser uma morte espiritual. A morte almática, a morte espiritual. Então, nós, nesse caminho que o Senhor vai, que o pastor vai conduzir as ovelhas, às vezes ali é um pasto verde, mas que para chegar, por exemplo, ali no curral, vamos dizer assim, das ovelhas, vai ter que passar por um vale. O vale tá na sua trajetória. O vale, ele tá no seu caminho. Só que o pastor, ele vai te guiar, por exemplo, assim, tem um vale, né? Ele vai te guiar, ele vai te levar por um caminho ali do vale que vai ser mais fácil de você passar e subir de volta.
Agora, sem o pastor, a ovelha vai ficar o quê? Corre medo de ficar perdida no vale. Porque ela não está sendo guiada por ninguém. Então ela vai ficar ali no vale e vai morrer, vai ficar ali perdida, sozinha. Então o vale faz parte da sua trajetória. Mas com o Senhor te conduzindo como pastor e você obedecendo como? Agora o que nós vamos falar. Como que a gente vai obedecer ao Senhor? Ouvindo a voz. Porque nós vamos ler lá em João que Jesus fala: eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu reconheço a voz das minhas ovelhas. Então, para a gente ter obediência, ouvir o nosso pastor, que é o nosso Senhor, nós precisamos ouvir a voz dele. E aí, onde Ló falou lá no início, a gente vai ouvir como? Com o coração. Nós vamos obedecer como? Um coração obediente. E aí, gente, seja obediente ao pastor. Quem é o nosso pastor? Vamos lá em João 10, verso 14 e 15. Eu deixei marcado aqui, ó, pra falar com vocês. E eu li isso ontem. Ontem não, nos últimos dias, eu e o Xande, a gente tá lendo João. E nós passamos por lá. Acho que foi ontem mesmo. E aí eu já marquei, porque desde domingo o Senhor colocou o Salmo 23 no meu coração. E eu estava estudando o Salmo 23 no domingo de manhã, quando eu fui à missa, 10 horas da manhã, o salmo da liturgia, eu nem tinha olhado, era o Salmo 23, e o Senhor começou a falar comigo sobre o Salmo 23, sobre obediência, sobre seguir, sobre pastor. Aí no dia à noite, na segunda noite, ontem, na segunda noite eu e o Xande fomos ler, e aí falou sobre o pastor de novo. Eu falei, não, tem que levar essa palavra mesmo. Márcia falou que entendamos que não são os bens materiais que nos faltará, mas sim o Senhor em nossa vida. E Ele pode nos faltar. Ele nunca. Pois o Senhor não somos nada nem ninguém. É justamente, só que é aí que tá. O Senhor não vai te faltar, mas as ovelhas precisam ser obedientes. Porque o Senhor é quem? É o nosso pastor. Mas as ovelhas precisam ouvir a voz do pastor, para ele não faltar. Porque se a ovelha não escuta o pastor, ela vai ficar perdida. O pastor não falta, o pastor tá lá guiando as ovelhas. Mas se a gente, como ovelha, não tiver ouvidos e corações entregues e obedientes, algum momento a gente vai ficar aí. A gente vai falar, Senhor, cadê você? Eu não sei se eu tô sendo guiado por Senhor mesmo. Mãe, bom dia, benção. Então, abrem lá em João 10, 14, 15. Fala o seguinte, Jesus falando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Tem uma outra parte aqui, que é mais pra cima, que fala da voz aqui, ó. Aí Jesus vai falando, desde o versículo 1, ele vem falando sobre isso, tá? No capítulo 10. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas. Olha só. O pastor caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso é João 10, versículo 4. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ou o contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Então Jesus continuou dizendo, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, se nós somos obedientes como ovelhas que seguem o pastor, ouve o pastor, não ouve o ladrão, o estranho que chegar. Não dá ouvido para o estranho. Quem que é o estranho que é o ladrão? Satanás e seu demônio. Onde Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, as ovelhas do Senhor Jesus
não vão dar ouvido aos estranhos e aos ladrões que chegarem para roubar as ovelhas. E ele vem para dar abundância e vida. E aí ele repete: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. E aí ele vai falar: também tem outras ovelhas que não estão neste curral. Também a elas eu devo conduzir, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus está falando aqui também que tem as ovelhas que são deles, mas que estão fora do curral. Então as ovelhas que já estão dentro ali do curral, já estão seguindo o pastor, já ouvem a voz dele. Mas Jesus fala: tem umas ovelhas fora do curral, que são as pessoas que nós vamos resgatar. Nós vamos ajudar ali o pastor a resgatar essas ovelhas que estão fora do curral. Mas o Senhor falou, Jesus falou: elas ainda não ouviram a minha voz, mas elas vão ouvir, elas vão reconhecer a minha voz e nós seremos um só rebanho. Amém? Então, no Salmo 23, Davi fala que o Senhor é o pastor. E lá em João, Jesus fala: eu sou o bom pastor. Então, quem é o nosso pastor? Quem nós devemos seguir? Jesus. Davi falou, olha, Davi lá 300 anos antes de Cristo, falou: o Senhor é meu pastor e não me falta. E aí Jesus vem complementar: opa, eu sou o bom pastor. Amém? Então, gente, obediência. Obediência gera graça. Obediência está linkada com honra. Com honra. Obedecer, honrar. Obediência gera graça. Então nós temos que obedecer o Senhor, que é o nosso pastor e é o nosso bom pastor Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar conectados com Ele para ouvir a voz do pastor e não ouvir a voz do ladrão. Não ouvir a voz do mercenário que chega matando, roubando e destruindo. Só pensa em dinheiro. É o que Jesus falou aqui, tá? Ele não preocupa. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele não preocupa com a vida das ovelhas. O bom pastor, sim, ele preocupa com a vida. E ele quer dar vida e vida em abundância, pastos verdejantes para nós. Ele quer derramar o óleo em nossa cabeça e transbordar a nossa taça, assim como fala no Salmo 23. Ele quer nos guiar no vale tenebroso. Agora, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele não tá nem aí. Então, nós não podemos ouvir a voz do estranho e do ladrão, mas sim estar conectado para ouvir a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus, tá? E obediência gera graça. E esse tema obediência, ele é muito amplo e complexo. Porque aqui nós estamos falando obediência ao Senhor. Só que aonde você está, a cobertura que você está, você tem também que obedecer. Outro dia eu vi uma pessoa falando, até comentei com a Lorena um dia, e uma pessoa estava falando sobre isso, sobre obedecer. Que tem algumas igrejas, vou dar esse exemplo aqui rapidão, tá? Por exemplo, para vocês entenderem por que obediência gera graça e é honrar onde você está. Algumas igrejas, por exemplo, que não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É isso que vai levar à salvação? Não é. Mas, se você está debaixo daquela cobertura espiritual,
você tem que obedecer. Porque senão você tá desonrando. Entendeu? Então, aconteceu uma situação comigo, tá acontecendo uma situação comigo sobre isso. Então, se não faz sentido pra você estar ali, não esteja. Porque se você estiver debaixo dessa cobertura e não obedecer aquelas regras, você está desonrando, você está desobedecendo. Então, ouça a voz do pastor para ver se realmente é ali que você tem que estar. Eu comecei a ser direcionada para um lugar. E eu vi que naquele lugar ali, em vez de eu expandir aquilo que Deus me chamou para fazer, eu sinto que vai me restringir em vez de expandir. Então eu tenho que ter cautela, porque se eu ficar debaixo daquela cobertura ali, eu tenho que ser obediente. Eu não posso ser rebelde. Então às vezes não é o momento de eu estar ali. Porque se eu estiver, eu tenho que obedecer. Quando a gente é filho e mora dentro da casa dos nossos pais, a gente tem que obedecer. Porque se eu não obedecer, eu estou desonrando. Eu estou desonrando. Entendeu? Então, eu tenho um testemunho sobre isso. Sobre eu e minha mãe. Que nós tivemos uma discussão um dia. Eu vou dar um testemunho meu pra vocês aqui. Um dia a gente teve uma discussão. E só pra resumir. Eu fui e falei que ia sair de casa. E depois eu voltei, pra honra e glória do Senhor Jesus. E se você não obedece, você tá desonrando. Então, enquanto a gente tá sobre a cobertura, se você mora com seus pais, né? Eu imagino que aqui não, que as pessoas que me seguem aqui são todas adultas, mais velhas, já com famílias. Mas quando a gente mora com nossos pais, eu posso não concordar com minha mãe, eu não posso concordar com meu pai, eu posso achar que as regras da casa não são boas, mas eu tenho que obedecer. Não é? Mas quando a gente é adolescente, a gente entende isso? Não, adolescente é tudo retardado. Teve um dia que alguma pessoa falou comigo assim, adolescente é tudo retardado, né? Por que quando a gente é adolescente a gente é retardado? É fase, né, meu Deus? É fase. Então nós estamos aqui para instruir essa nova geração. Nós vamos instruir essa nova geração. Porque tudo que a gente passou não foi em vão. De obediência, de desobediência. Então a obediência gera graça. A desobediência gera desonra. Então independente de onde você estiver, outro dia eu estava comentando isso com o Xande. E eu falei com ele assim, olha, ele trabalha na Vale. Você concorda com tudo? Com todas as regras lá da sua empresa? Ele falou, não, lógico que não. Eu falei, mas você não obedece? Você tem que obedecer, porque você está debaixo daquela cobertura. Então você tem que obedecer às regras da empresa. Você tem que honrar. É ali que você está hoje. Você tem que obedecer. Obediência gera graça. E a desobediência gera desonra. E desonra é muito perigoso. É muito perigoso. Então, é isso, gente. O pastor dá sinais. Eu tava falando pra vocês, quando você pega ali um pastor e ele guia as ovelhas, ele vai dando sinal. Com a voz, né? Com o movimento. Então, nós temos que ouvir os sinais. Um pastor, ele dá sinal e comando para suas ovelhas. Quando ele vai chamar as ovelhas para vir pro curral e tudo mais, né? Que seja ali, ele dá sinais e dá comando. Sinais da voz, auditivo, né? Bom dia, chegou Sabrina aí. Por exemplo, o povo tá lá, vai buscar as vacas no curral, aí tá lá, tô. Então, tipo assim, quem tá comandando ali, aquele pastor que tá comandando ali, ele dá sinais vocais, ele dá sinais com a mão, ele vai dar algum sinal, algum comando para que esses animais sigam. No caso aqui nós estamos falando das ovelhas. Então nós temos que estar atento. Como que a gente vai ser obediente ao nosso pastor? Ouvindo os sinais e os comandos que o pastor está dando.
Médici, quando estamos em sintonia, é tão incrível como Deus usa as pessoas para falar, né? Eu passei uma situação dessa semana em relação à honra, é incrível. Por isso o jejum te deixa sensível aos sinais. Isso. O jejum, ele vai nos dar essa sensibilidade. Porque o pastor, ele dá sinal e comando, tá? Então nós precisamos conhecer a voz do pastor. Como que nós vamos conhecer a voz do pastor? Com intimidade. Então, nós vamos buscar intimidade como? Como ser obediente? Como ter um coração obediente? Ter intimidade com Deus. E isso vai gerar entendimento. Então, lá em Atos, se você pode abrir comigo, lá em Atos dos Apóstolos 13, verso 2. Como que nós vamos ter um coração obediente? Como que nós vamos ser obedientes? Como que nós vamos ouvir o pastor? Lá tem uma dica pra gente. Atos 13, verso 2. Achei que eu já tinha deixado marcado, né? Mas pelo visto não. Atos, o que eu falei? Atos 13. Atos 13, verso 2. Começa lá. Certo dia, eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com jejum. Reunião litúrgica, tem algumas traduções que vão falar. Eles estavam em oração com jejum. E o Espírito Santo disse... Na verdade, eu acho que eu trouxe essa passagem na nossa live semana passada. E o Espírito Santo disse: separem a mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu chamei. Então você vai ouvir o seu chamado. Quando você parar para ouvir a voz do pastor, você vai entender o seu chamado. Kézia, mas como vou ser obediente? Como eu vou obedecer? O que o Senhor está falando comigo? Para onde que eu vou? Para ter essa obediência, precisa gerar intimidade. E aí você precisa estar em oração e jejum. Por que fala que quando eles estavam em oração e jejum, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou: eu quero fulano e fulano. Eles que eu chamei para ir para... Aqui, ó. Então eles jejuaram e rezaram. Depois impuseram a mão sobre Barnabé e Saulo e despediram dele. Então eles estavam ali querendo saber quem iria ir lá, né? Quem iria ser enviado. E eles rezaram e jejuaram e o Espírito Santo falou. E aí eles impuseram a mão e enviaram. E despediram dele. Oração e jejum para ouvir a voz do Espírito Santo. Para buscar intimidade com seu pastor. E começar a ouvir a voz dele de forma mais precisa, de ser mais sensível. Amém, gente? Então nós estamos no caminho. Não estamos? Nós estamos buscando o caminho. E eu tô feliz de vocês estarem aqui comigo também, tá? Eu anotei aqui: jejum e oração. Na nossa live passada eu perguntei: quem já fez jejum? Várias, vocês que são cristãos, que estão aqui na minha live, que já me acompanham, vários de vocês comentaram que nunca tinham feito um jejum. E quantas vezes por dia você ora? Mas não é um orar no carro, orar, você tá trabalhando, você tá orando. Isso tem que acontecer. Mas o orar é dedicar tempo para Deus. Então é você parar, sentar, pegar a sua palavra, orar ali, se derramar. Não. Quantas vezes no dia você faz isso? Aí eu ouvi uma pregação que a pessoa falava: o judeu ora 3 vezes ao dia. O muçulmano ora 5 vezes ao dia. O budista ora 10 vezes ao dia. E o cristão ora quantas vezes ao dia? Eu tô falando isso pra vocês, mas é pra mim também.
Que o Espírito Santo ministra no nosso coração primeiro para depois falar pro outro. Pensa, gente. E eles adoram um Deus que nem tá vivo. Eles adoram um Deus morto. E nós temos um Deus vivo e lidamos como se ele tivesse morto. Ela falou, é prostrar-se. Médici, eu rezo todos os dias, terço mariano, agora ajoelhada em cima do caderninho. Amém, glória a Jesus. É isso. Então vamos atrair essa atenção para nós? Que essa oração de sair com pressa para trabalhar, Senhor, abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Pai nosso, Ave Maria. Que intimidade com o Senhor que você está buscando. Na hora que você vai dormir, na hora que você vai deitar, você agradece a Deus pelo dia, faz em nome do Pai e reza ali um Pai Nosso, no máximo Ave Maria. Você não vai conseguir intimidade com Deus desse jeito. Como que você vai conseguir discernir a voz? Eu rezo umas 3 horas todos os dias, juntando tudo. Olha só, outro dia alguém fez uma conta, eu vi uma pregação também, a pessoa fazendo uma conta. O dízimo, ele é 10%, não é? Que a gente devolve para Jesus, que a gente devolve para Deus. Pega 24 horas, quanto que dá 10% de 24 horas do seu dia? Você tem que dar 10% do seu dia para Deus. Quanto que é 10% do seu dia para Deus? Um dia de 24 horas. 10% de 24 horas nós temos que dar para Deus. Vai dar 2 horas e 40 minutos? 10%? É isso? E você irá descobrir para que Deus está te chamando. Então nós tivemos ali um códigozinho. Eles oraram e jejuaram. E o Espírito Santo falou. Então, para você entender para que Deus está te chamando, para que Deus está te chamando, se você não tivesse intimidade, você vai começar a rodar igual barata tonta. A gente roda igual barata tonta e não sabe se aquilo que a gente está fazendo é o que Deus nos chamou para fazer. Aí, Médici falou 2 horas e 40. Então, Médici, você tá aí, ó. Você tá mais que a média. 3 horas. Que ela falou que hora. Então, vocês... Ora aí, 2 horas e 40 do seu dia. 10% do seu dia tem que ser dedicado ao Senhor. Então, você vai ler a Bíblia. Você vai ver uma hora de pregação. Coloca aí 1 hora de pregação. Você tem mais 1 hora e 40. Nós que somos católicos ainda temos o terço. Vamos colocar ali 20 minutos para rezar o terço, 30 minutos, não sei. E aí, o que mais que você vai dar pro Senhor? A Lorena falou, intimidade é enxergar Ele dentro da sua casa em tudo. Pai, vem tomar um café conosco. Pai, qual desenho coloco meus filhos orar, os meninos? Amigo, estou pensando isso. Por isso eu pergunto e ele responde tão rápido. É isso. É ter um diálogo. O intuito é a gente chegar nesse nível de intimidade. Jesus é nosso amigo. Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Quem que você quer que eu encontro hoje? É isso mesmo que eu tenho que falar? Nós como cristãos temos que chegar nesse nível de intimidade. Para na hora que perguntar ele responder. Igual o Ló falou aqui. É chamar Jesus para tomar o café com você, é chamar Jesus para dirigir com você, é chamar Jesus para lavar a vasilha com você, é chamar ele para fazer o almoço com você. Esse é um nível de intimidade top. Mas ele também quer só você e ele. Porque muitas das vezes tudo isso que você vai fazer, você tá perto de alguém. Mas ele quer você sozinho ali, você e ele. Ele quer aquele momento, você e ele. Tá? Então, coloque propósito no seu jejum, nas suas orações. O Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai começar a te entregar as mensagens e o comando que o seu pastor quer te dar. Então, o Espírito Santo vai começar a te dar os comandos e os sinais. Então, como que a gente vai ouvir
os sinais e o comando do pastor para sermos ovelhas obedientes. Quem nos dá esses sinais e esses comandos hoje é o Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra conosco. O Espírito Santo vai nos dar sinais e comandos para sermos ovelhas obedientes e ouvirmos a voz de Deus. Amém? Ouve o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começar a soprar sinais e comandos, eu vi essa frase também, que eu anotei ela para mandar para vocês. Dobra a sua energia e vai para cima. E para esta energia dobrar, você precisa estar ajudando e salvando outras vidas. Muitas vezes a gente fica perdido. Então, quando o Espírito Santo começar a te reerguer, começar a te dar sinais e comandos, começa a colocar energia nisso. E a sua vida só vai começar a fazer sentido. O seu chamado só vai começar a fazer sentido se você estiver ajudando outras vidas. Se você estiver transbordando em outras vidas. E é por isso que eu tô aqui. Porque isso aqui faz sentido pra mim. Como chamado. Não só aqui na rede social, mas lá dentro da minha empresa, dentro da minha família, a oportunidade que eu tenho, eu tô transbordando. A sua vida só vai fazer sentido plenamente quando você impactar outras vidas. Porque se você só pensa no eu, no eu, no eu, no eu, você vai enchendo-se de si, você vai achar que você é a vítima, que as pessoas, tudo tem que ser em prol de você. Ensine tudo aquilo que você sabe. Márcia falou, rezo todo momento, o texto todos os dias e ainda é muito pouco para tanto que Jesus faz por mim. Jesus é a Nossa Senhora, são tudo para mim. Ah, se não fosse eles. Lorena falou, prostrem no seu quarto, porque Deus fala seus segredos é no silêncio. É isso, Janine, bom dia. Lá em Mateus, Jesus nos ensina. Vai pro teu quarto, Mateus 6,6. Vai pro teu quarto de joelhos, se humilha. Porque depois Deus vai te honrar. Thaís falou, assisti uma pregação da doutora Filó essa semana falando exatamente sobre isso. Como está a nossa vida de oração e intimidade com Deus? Tá vendo? Confirmação do Espírito Santo. Márcia, paro tudo que estou fazendo por várias vezes ao dia para Deus e me transporto. Vou falar com vocês, o inimigo fica irado e usa meu esposo para me atacar. Mas Deus é maior. É isso, ele vai usar esposo, ele vai usar filho, ele vai usar o povo da rua, ele vai usar a família, o irmão. Ele vai usar tudo isso para nos confrontar. Entendeu? Mas se nós estivermos conectados com eles o tempo todo, e nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, e é transbordar, e é ensinar. Sabe o que eu tô fazendo? O que eu faço? Né? Eu tô fazendo a live uma vez por dia aqui. Chega no salão, eu sempre tenho pessoas para conversar, então coisas que eu li na Bíblia, pregação que eu ouvi, algo que eu aprendi, eu converso com as meninas, eu ensino as meninas. Tem uma das meninas lá que sempre transborda comigo também, que é uma das minhas cabeleireiras, e a gente sempre conversa. Então eu chego, eu converso, nossa, eu ouvi uma pregação que falava isso, nossa, eu peguei uma revelação da Bíblia, naquele versículo fala tal coisa, e aí a gente começa a conversar e é maravilhoso. E às vezes eu pego meu marido mesmo, eu vou transbordar pra ele. Porque o processo de amadurecimento de cada pessoa é diferente. Então, pra Kézia chegar e pegar a Bíblia e orar, é fácil. Mas pra ele, ainda é difícil. Abrir a Bíblia e ler e orar. Então, eu tenho que ajudar. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo igual criança, igual o pai faz com criança. Senta aí na cama que eu vou ler pra você. Eu tô lendo a Bíblia pro meu esposo. É assim que eu comecei. Até no dia que ele vai pegar e ele vai ler. Mas a fé vem do ouvir, não é? O Espírito Santo falou comigo, a fé não vem do ouvir? Então lê pra ele. Lê. Enquanto ele não conseguir pegar e abrir a boca pra ele ler, você vai ler. Então eu pego e leio pra ele. E depois a gente faz uma oração espontânea.
E aí eu começo a falar com ele, nossa, e aí eu começo a ensinar ele. Não, eu vi uma pregação que fala sobre isso, isso e isso. Nossa, tem que ver isso, isso e isso. Então eu conto pra ele que eu aprendi. Eu já tô transbordando na vida dele, porque eu sei que em algum momento aquilo vai fazer a diferença na vida dele. Eu conto, eu aprendendo. Entendeu? Então faça. Eu faço igual criança. Senta aí na cama agora. Vou ler historinha. Sabe quando você vai contar historinha pro filho? Eu nem sou mãe ainda, né? Ou quando você vai contar historinha pro filho, aí você pega o livrinho e vai ler. É assim que eu tô fazendo. E pego a Bíblia e começo a ler a história de Jesus pra ele. Amém? Nossa conexão com Deus tem que ser permanente. E é isso, Márcia. A palavra de Deus fala que orar é sem cessar. Dani, você é um instrumento do Senhor no meio de nós. Cunha, glória a Deus por sua vida. Amém. Glória a Deus por sua vida também. Então, a oportunidade que eu tenho, eu quero estar ali rezando, transbordando. Então, mães, pais, pegue a Bíblia, comece a orar com seus filhos. Kézia, mas eu não entendo nada. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Não precisa entender. Começa lá. Nós estamos lendo o livro de João. No livro de João vai contar ali todas as histórias de Jesus, todos os milagres de Jesus. Então pega a Bíblia e começa a ler para os seus filhos. Fica a dica aí, Daniel. Pega a Bíblia e começa a ler. Porque vai gerar dúvidas. E aí vamos estudar juntos? Vamos pro YouTube, vamos ver uma pregação? O que a pessoa fala disso? O que o padre tal fala disso? O que o Frei fala disso? O que aquele pastor tá falando sobre esse assunto? Então começa a introduzir isso na vida da família de vocês também. Que é o que eu estou plantando aqui na minha família, eu e meu esposo. Amém? Então, ouve o Espírito Santo e quando o Espírito Santo te der estratégia, dobra a energia. Põe energia naquilo, tá? E você precisa pôr essa energia e essa estratégia tem que estar ligada com você ajudando e salvando outras vidas. Amém? Gente, para encerrar, nós temos o Salmo 37, no versículo 5, que vai nos dizer o seguinte: Salmo 37, verso 5. Entregue seu caminho a Javé. Confia nele e ele agirá. E é sobre isso que eu tenho pautado a minha vida. Uma pessoa falou comigo semana passada. Uma pessoa que tá trabalhando comigo lá no salão. Que aconteceu umas doideiras, né? Eu falo doideira, né? Mas eu falo assim, com agenda, cliente, não sei o que e tal. Assim, coisas boas, né? Assim, de... Que eu quero atender todo mundo, gente. Eu tenho esse problema. Eu quero atender todo mundo. Então, quando eu não consigo encaixar uma cliente, eu sofro. Não é porque por causa de dinheiro. É porque eu sei que aquela pessoa está ali para servir. O slogan da nossa empresa é: estamos a serviço da tua beleza. Então, realmente, eu vejo que aquela pessoa precisa do nosso serviço. E quando eu não consigo atender, eu começo a sofrer. Mas eu já trabalhei muito isso em mim, sabe? Conseguir falar não, infelizmente. Quando eu não consigo atender. E aí, teve um dia lá que eu falei na agenda: não, deixa vir, não sei o que, vai dar certo. Põe fulano, põe ciclano, e lotei a agenda. E confusão, e aí acabou que eu acho que uma manicure não foi, e aí eu tive que ajudar a atender, e aí coincidiu que acabou que uma cliente cancelou, e aí consegui encaixar outra. Ah, loucura! Eu faço essas doideiras lá. Aí a menina que tá na recepção comigo falou assim: não. Aí eu virei pra ela e falei assim, no final do dia: viu que no final dá tudo certo? Aí ela tá assim comigo: não, eu vivo na dependência de Deus, mas Kézia vive na dependência máxima. Ela falou assim: Kézia vive na dependência máxima, porque não tem lógica. Eu achei que ia bolar, ia dar B.O., ia dar tumulto, e no final das contas, o T encaixou tudo. E deu tudo certo. Eu falei assim, é mais ou menos assim que eu vivo mesmo. Até ela assustou, que ela tá assim: Kézia é doida, gente, não vai dar certo.
E no final deu tudo certo. Ela falou, eu vivo na dependência de Deus. Mas Kézia, ela vive na máxima dependência. E é mais ou menos isso que eu tenho pautado minha vida. Gente, vocês não têm noção dessa viagem para Portugal? Vocês não têm noção, se eu contar detalhes pra vocês. Vocês não têm noção do que é viver na dependência máxima de Deus. Tinha dia que eu olhava pro dinheiro na conta, em euros, e ficava assim, Senhor, eu tenho tantos dias para sobreviver aqui. O Senhor não vai deixar faltar. E aí, eu não queria ficar contando dinheiro, né? E eu falava assim, meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, será que vai dar? Gente, e eu fui vivendo naquela Europa. Você não tem... realmente o Senhor multiplicou, fez um milagre. Sério, eu vivi milagres. Vocês não têm noção do que é viver na dependência. Se fosse outra pessoa, não tinha ido para uma viagem dessa com menos de X mil euros. É impossível você fazer uma viagem para a Europa sem X euros. E eu não tinha nem um terço disso. E eu fui assim mesmo. Pra honra e glória do Senhor Jesus, voltei com troco ainda. Voltei com 10 euros na conta. Voltei com troco. Falei que eu voltei com troco. Voltei com 10 euros na conta. Mas um dia, aos poucos, eu vou contando todas as minhas doideiras pra vocês. Que eu vivi. Nossa, vocês não têm noção. Eu até passo mal, só de lembrar. Passo mal assim. Como é que fala? Sei lá, não sei nem a palavra que eu quero sair agora, assim. Eu fico rindo, porque, assim, tem umas coisas que é só Kézia mesmo. Tem jeito, não. É só umas doideiras que é só eu mesmo. E aí, meu povo, vamos pro nosso final, então? Vamos encerrar? Deu minha hora. Deu a nossa hora. Deus honra, né, Thaís? Ô, glória. Gente, eu lembro da Thaís. A Thaís me mandou mensagem. Ela comprou a rifa. Falou assim, Kézinha, eu tô plantando essa semente. É só isso que eu tenho agora. E eu falei assim, amada, mas Deus vai honrar. Só pensei comigo. Deus abençoe a sua vida, eu tenho certeza que vai honrar. Que de 5 em 5 reais, gente. Cada pessoa que comprou a rifa. De 5 em 5 reais. Vocês têm noção que o euro é 6 reais? 5 reais não dava nem um euro. Mas o Senhor multiplicou. De 5 em 5. Porque 5 de um, com 5 do outro, com 10 do outro, com 50 do outro, com... Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é viver do favor, não. E para viver do favor, experimentar o favor de Deus, tem que romper. Tem que ter coragem, ser forte e corajoso para romper e viver do favor. Tem que fazer doideira. Para viver do favor, tem que fazer doideira. Experimentar o favor de Deus, tem que fazer doideira. Tá? Esse é o código que eu peguei. Para experimentar o favor de Deus, tem que fazer doideira. Tem que parar de ser racional demais com as coisas. E viver na dependência máxima do Senhor. Então a gente termina com esse Salmo 37, no verso 5, que fala: entregue seu caminho a Javé, confia nele e ele agirá. Amém? Amém. Gente, vamos fazer a nossa oração de cura? Vamos para a nossa oração de cura. E tem tarefas. 3 tarefas. A primeira tarefa, vocês vão ler o Salmo 23 completo, porque tem gente que tá trabalhando, fazendo qualquer outra coisa aqui, então vocês vão ler o Salmo 23. Eu sugiro que vocês leiam o livro de João, capítulo 10, tá? Vocês vão ler o capítulo de 10, porque lá no Salmo 23 vai falar sobre o Senhor é nosso pastor, e lá em João Jesus fala a parábola das ovelhas, que fala que ele é o bom pastor, e a gente conecta lá o passado com o futuro presente, tá bom? Fazer um jejum e oração, ler a Bíblia, buscar mais intimidade com o Senhor e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso vai caminhar, isso é uma trajetória que eu tô traçando com vocês, tá? E a tarefa 3 é faça essa oração. Eu deixei uma oração, eu escrevi uma oração. Eu fiz essa oração pra mim, escrevi essa oração
no resumo para vocês. Não vou ler ela aqui agora. Vai ficar para vocês lerem lá no grupo do Telegram. Tá no link aqui da minha bio, tá? Entrem no grupo do Telegram, eu vou mandar o PDF assim que eu acabar aqui. E na tarefa 3 vai ter uma oração pequenininha que vocês vão ler, tá? Então vamos para nossa oração de cura? Thaís, amém. Fico emocionada. Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. E eu tenho certeza que Ele vai transbordar na sua vida, amiga. Essa semente que foi plantada. Eu tenho certeza que a vida de cada uma das pessoas que plantou a semente na minha vida vai chegar uma hora que vocês vão começar a experimentar colheitas dessa semente, que às vezes vocês não vão nem lembrar o que foi plantado. Às vezes a gente está colhendo coisas que a gente nem lembra quando foi plantado. Mas o Senhor, Ele honra, proporcional também, aquilo que a gente planta. Então, vamos plantar sementes em terreno fértil. Se você planta semente em terreno que não está fértil, não vai prosperar. Se você planta, e muitas pessoas plantaram essa semente na minha vida, e eu honro a vida de cada um de vocês, porque eu sei que vocês veem em mim um terreno fértil. Vocês veem na Késia um terreno fértil. É por isso que eu sei que meus pais plantaram essa semente em mim. É por isso que eu sei que vocês, amigas, plantaram essa semente em mim. A minha família plantou essa semente na minha vida, porque vocês me enxergam como um terreno fértil. Amém? Ló, já veio Thaís transbordando as suas curas. Está chegando a hora. Amém, eu vejo também, em nome de Jesus. Então vamos para a nossa oração de cura para a gente encerrar. Respira comigo. Solta. Eu tô tremendo, gente. Mas não é de fome não, tá? Eu tô assim, sentindo a presença do Espírito Santo aqui, tá? Vamos lá. Oração de cura. Se você pode, coloca a mão no seu coração, tá? E eu leio essa oração de cura agora pra minha vida, mas profetizando na vida de cada uma de vocês. Então eu vou fazer a oração não pegando aqui no meu coração, mas eu vou fazer a oração com a minha mão estendida pra vocês, profetizando tudo isso aqui na vida de vocês. Se você pode, repete comigo. Quem já pegou a cópia no grupo também, né? Se você puder imprimir e ficar com essa oração pra você ler. Todos os dias, leia, amém? Que é uma oração de cura física e uma cura espiritual. Então a nossa base é: Senhor, se queres, Kezinha, preciso de você. Preciso confessar. Acredito. Amém. Iremos conversar, tá? Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos providenciar esse tempo e este momento, tá? Senhor, se quiseres, pode me curar. Mateus 8:2. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. Peço-te em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mande sobre mim o teu Espírito Santo com todos os teus frutos e dons. Santifica com a tua presença o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e na tua palavra. Dá-me a graça de te amar com todo o meu coração e de te pôr em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, que sou uma pecadora, e as minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração a todos aqueles que me ofenderam durante a minha vida. Neste momento, você pensa naquela pessoa que você precisa liberar perdão. Fala o nome dela. Livra-me também de todas as ciladas e ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me da sedução do mundo que me
afastam de ti e da tua vontade. Livra-me das fraquezas da carne que me empurram para o pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças e a minha mente de toda ansiedade, depressão, tristeza ou perturbação. Sabes bem que muita coisa que eu vivi desde o dia em que eu fui concebido no ventre da minha mãe me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora, Pai Santo, no meu coração todas as feridas nele encontrastes. Sobretudo, aquelas que surgiram por me ter sentido rejeitada, abandonada, não amada, não compreendida, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um coração novo, Pai, um coração de Jesus, manso e humilde, cheio da alegria, de paz e transbordante de amor. Transforma-me plenamente com o teu amor, que eu comece hoje uma vida nova, te dê glória em tudo que eu penso, digo e faço. E nesta peregrinação para ti, seja acompanhado e ajudado por Maria, nossa mãe querida, e por todos os teus anjos e santos. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja. Amém, meninas e meninos. Que o Espírito Santo possa falar com você hoje. Que você possa ser sensível. Que você possa buscar esse momento de intimidade. Buscar esse momento de intimidade a cada dia. Cleide, bom dia. Seja bem-vinda. Gente, compartilha essas lives. Compartilha. É um tempo muito precioso que nós estamos aqui. Tá? Compartilha no seu stories. Me marca que eu vou repostar vocês. E deixa pra mim no comentário dessa live que vai ficar salva. O que mais tocou você? O que mais chamou sua atenção? Porque quando a gente comenta nas lives, gera interesse de quem estiver passando entrar e clicar pra ouvir. O que o Espírito Santo tem pra falar com essa pessoa hoje? Porque não fala só com quem tá ao vivo, ele fala com quem vai assistir depois também. É por isso que eu não me importo se tem 10, 9, 8, 5, 2, 3, uma pessoa aqui. Porque depois dá mais de 200, 300, 400 visualizações. Tem pessoas que só abrem e fecham, mas tem pessoas que assistem depois e me mandam mensagem. Então comentem. Deixa lá nos comentários o que fez sentido pra vocês, o que mais te impactou no dia de hoje. Ou deixe parte do seu testemunho, de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que você tem vivido, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou tentar no Telegram abrir pra vocês conseguirem comentar lá também, tá? Deixar o testemunho de vocês lá. Vou ver se eu consigo. Um beijo no coração de vocês. Tenham um dia abençoado, tá bom? Tchau, tchau.